assim a palavra do Senhor, 1 Reis 17:8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Feche seus olhos. O livro de 1 Reis, um livro que foi escrito há cerca de 560 anos antes de Cristo. O autor, até então desconhecido, traz a história de uma mulher, de um rei e de uma rainha, aonde consegue manipular uma nação inteira. E às vezes a gente fica perguntando, quando lê a palavra, alguns detalhes que a gente não consegue entender. Às vezes a gente pergunta por que uma mulher, como uma mulher, levanta uma imagem de um Deus estranho no meio de um povo que adora um só Deus, aonde ela faz 2 imagens, de Baal e de Azera, e faz uma nação inteira se prostrar diante dela. Eu imagino que esta mulher, de fato, ela não chegou, levantou uma estátua e disse: a partir de hoje não adoramos mais o Deus que vocês adoravam, agora se adora esta imagem. Não, isso foi um processo que foi acontecendo. Foi um processo ao qual esta mulher levanta uma conversa dizendo assim: Deus, ele também tem forma. Vamos fazer uma imagem que represente o nosso Deus. E uma grande multidão achou boa essa ideia. Outra multidão disse não. Mas daqui a pouco a maioria começa a adorar e vai colocando um passo após o outro. E a nação inteira vê que era bom. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que nos nossos dias também não é diferente. São pessoas que devagar vai colocando uma doutrina nova, devagar vai colocando uma forma nova, e a multidão começa a gostar. Logo, a multidão, a grande maioria, já está pervertida. O caráter do homem, ele é pervertido desde o princípio do Éden, quando Adão cai e Eva cai. Mas aí manifesta em nós o desejo de ter algo, porque não confiamos plenamente em Deus. Então logo precisamos de ter algo palpável, e isso é do ser humano. É por isso que, se eu fizer a campanha que eu vou te dar um olhinho ungido, você vem com mais fé. E se eu falar que o copo de água é ungido, você tem mais fé. Eu não estou dizendo que seja pecado, estou dizendo isso. A Bíblia vai dizer que os lenços de Paulo curavam.
Vai dizer que a sombra de Pedro curava. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você entenda que o ser humano, desde que é ser humano, enquanto ele não toca algo, a sua fé não é plena. Quando eu olho para esse povo que tem um Deus todo poderoso, mas por sua vez eles querem agora adorar uma imagem. Eles querem esta imagem para que eles possam ver e adorar. E isso não é fé. Não, isso não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera sem antes ter visto. Fé é quando eu adoro a um Deus mesmo que eu não veja. Fé é quando eu estou no culto igual hoje. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, o culto hoje não tá bom, eu não senti nada. Você não precisa sentir, você precisa crer. Se você crê, é o bastante. Fé você não precisa sentir, você não precisa ver, você não precisa tocar, você precisa crer. Por isso Cristo nos chama a ter uma fé ao qual eu não preciso vê-lo, eu preciso crer que Ele está aqui. E se um dia Ele me der o privilégio de vê-lo como Paulo viu, vai ser uma alegria muito grande. Mas mesmo que Ele não apareça enquanto eu estou aqui, eu creio que Ele está aqui. Isso é fé. E nós vivemos por fé e não por vista. Esse povo então começa a adorar, por quê? Porque é mais fácil adorar o que ver. E quando uma grande multidão também está indo ver esta imagem fazer milagre, logo ele fala assim: deve ser certo. Por quê? Porque até mesmo os sacerdotes que estudaram a vida inteira estão agora indo adorar esse Deus, essa imagem. Aqueles que diziam ser profeta também se renderam a ela. Mas aí no meio do caminho Deus levanta um homem, Elias, ao qual não traz a história dele, quem foi seus pais e nada disso. Apenas ele aparece no cenário no capítulo 17, dizendo: e aí apareceu Elias, o tisbita, vindo de Gileade. Não diz quem eram seus pais, nem o que ele fez antes, apenas da onde ele veio, Gileade. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que da onde nós viemos determina aonde vamos chegar e o que vamos fazer. Não, pastor, não entendi. Gileade era o lugar da unção. Gileade era onde descia a unção do Senhor. Ele estava dizendo tisbita vindo de Gileade. Agora ele aparece no cenário dizendo: não é imagem que vamos adorar, é um Deus vivo e todo poderoso. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida, meu irmão. Você veio de Deus, o lugar da unção, a essência do Senhor está sobre a tua vida. Você vai chegar no meio do caos, no meio da cegueira do mundo, no meio da dificuldade. Você vai chegar dizendo: não é esse caminho, o caminho é o que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu profetizo que Deus trará ousadia sobre você. Por quê? Porque o lugar que você vem é o lugar do Senhor, é o lugar da unção, é a casa de unção, é o lugar onde a presença de Deus está. E a Bíblia vai dizer que ele aparece então dizendo assim: ei, não vai chover sobre a terra agora, segundo a minha palavra. Aqui mostra uma profecia aonde Deus não fala, porque existem 3 tipos de profecia. Qual, pastor? A profecia que Deus mandou falar, a profecia que Deus falou, e a profecia que nem Deus falou e nem mandou falar, mas eu falo porque creio. E ele aparece dizendo assim: não vai chover na terra segundo a minha palavra. Então você crê nisso, irmão? É o que a Bíblia está dizendo. Então deixa eu profetizar, só você que acredita, levante sua mão. Eu profetizo segundo a minha palavra, não a de Deus, mas o que eu creio. Por isso eu profetizo sobre a tua vida, que ainda esta semana Deus vai abrir o céu sobre você. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma unção, Deus vai te trazer de novo ao centro da vontade, no cenário aonde Ele estabeleceu para você. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu creio que hoje eu estou sentindo a presença de Deus. Eu creio que hoje é um culto profético, que algo sobrenatural vai acontecer. Mas vamos voltar para o texto. Então ele aparece assim: não vai chover segundo a minha palavra. E aí não chove. Mas sabe o que eu fico impressionado, meu irmão? É que quando ele dá uma ordem que não vai chover na terra, ele não está punindo apenas a mulher que idólatra, ou todos que estavam agora dobrando diante de um demônio chamado Baal e Azera. Não, ele puniu também os bons. Ele também estava no cenário.
Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que enquanto nós não aprendemos a pagar preço pela nação perdida, a nação nunca se converterá ao Senhor. Não estou entendendo. Não, meu irmão, você quer olhar para o outro que está lá fora e falar assim: lá, está em pecado, mas você nunca paga preço para ele. Você fala assim: lá, vai pagar o preço, ele vai pagar, mas você nunca paga por ele. Ele está dizendo: não vai chover na terra segundo a minha palavra, mas também vai ter seca para o ímpio, mas também vai ter seca para mim, porque eu vou pagar o preço para que toda a nação se volte ao Senhor. O problema dos dias de hoje é que ninguém quer pagar preço, quer ver a nação mudada, quer ver a nação transformada, quer ver a família transformada, quer ver os filhos sendo abençoados, quer ver a empresa prosperando, quer ver tudo caminhando certo, mas sabe o que faz? Nada. Então, se você tem a mesma atitude que tinha antes, não queira que agora, tendo essa mesma atitude, você tenha resultado diferente. É tempo de pagar o preço. Ele está dizendo: não vai chover, vai passar sede, vou passar junto. Vai faltar dinheiro para mim também. Vai faltar comida para mim também. Ele está dizendo: eu vou pagar o preço junto com vocês, mas vocês abrirão os olhos e verão a glória de Deus. Verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós estamos precisando viver dias aonde o Senhor nos abre os nossos olhos para entender que o reino de Deus é muito mais do que eu estar no centro. Eu não tenho que estar em centro de vontade de ninguém. Quem tem que estar é o Senhor no centro. Ele é o centro de todas as coisas. Então nós precisamos entender que se Ele se entregou por nós como morte de cruz, nós devemos nos entregar pelo nosso irmão, como Cristo se entregou por nós. Nós temos que nos entregar por Ele. Isso é evangelho. Fora disso, é só gente acusando, apontando o dedo. Não dá ouvido para acusador, dê ouvido para quem paga preço. Não dê ouvido para acusador, dê ouvido para quem paga preço pela tua vida. E a Bíblia vai dizer que então ele vai para o ribeiro de Querite, fica lá por um tempo bebendo da água, e aí, no meio da crise, o corvo começa a trazer comida para ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? O que a Bíblia quer dizer com isso? Eu quero ministrar sobre a tua vida agora, meu irmão. Ainda existem corvos, ainda existe rio. Pastor, não estou entendendo. Não, então deixa eu te explicar para você. Deus está dizendo que se você pagar preço, meu irmão, pela vida do povo, para que o povo volte a Jesus, nunca faltará nada na tua casa, na tua família, em lugar algum. Por quê, pastor? Porque ainda existe corvo para te sustentar, ainda existe ribeiro para você beber água, ainda existe Deus para fazer milagres sobre a tua casa. A Bíblia vai dizer então, passando um tempo, o rio seca, Deus levanta uma ordem dizendo assim: agora vai para um lugar aonde você vai encontrar uma viúva, a viúva de Sarepta. Quando você chegar lá, esta viúva vai te sustentar. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que nós, como servos do Senhor, temos que sustentar as viúvas que agora verdadeiramente são viúvas e andaram segundo a palavra de Deus. Mas o profeta chega não para sustentar a viúva, mas para ser sustentado por ela. Algo que acontecendo de errado na Bíblia e no mandamento do Senhor. Mas aí ele chega na casa da viúva, e eu quero que você dobre sua atenção aqui. A Bíblia diz que ele chega na casa da viúva. Quando ele chega, ele fala para ela assim: olha, vai na tua casa, traz água para mim. Ela olha e diz assim ao profeta que fez parar o sol, que fez parar de chover. Então ele olha e diz assim: eu vou lá buscar água, profeta. No meio do caminho ele vira e diz assim: traz também um bolo para mim, porque eu estou com fome. Aí ela diz assim: não dá para trazer bolo, porque eu só tenho um bocado de farinha, e então eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e amanhã nós vamos morrer. Está dizendo, só tem para hoje, amanhã nós vamos morrer. Mas Deus disse para ele o que? Vai até lá para que ela te sustente. Mas a obrigação é do servo de Deus sustentar. Isso está na Bíblia, meu irmão. É a obrigação da igreja sustentar as viúvas que deveras são viúvas acima de 60 anos. Paulo dá ordem a Timóteo, que só foi casado uma vez, que não tem renda. É a obrigação da igreja sustentar. Mas isso desde o princípio. Agora ele vai dizer assim: vai lá que ela vai te sustentar. Ela fala: não, profeta, amanhã eu vou morrer. Quando Deus chega no negócio, meu irmão, ele fala assim: não, faz primeiro para mim. Sabe, irmão, imagina um cenário onde a fome, miséria, crise, Deus chegar para você e falar assim para você:
faz primeiro para mim. Imagina o Senhor chegar e falar assim, você olhar na carteira e falar assim, eu só tenho 10 reais para sair daqui, comprar um pão e um leite para meus filhos. Aí você chega no altar e Deus fala assim, entrega para mim primeiro. Sabe, é uma fé onde, se a gente olhar pela lógica, nós vamos dizer, que doideira é essa? O pastor só pede dinheiro, por isso que o pastor só pede dinheiro. Toda a igreja é igual. Se eu chegasse aqui e falasse, irmão, você vai trazer agora, porque Deus falou que vai multiplicar na tua vida. Aí 99% vai dizer assim, olha lá, é tudo igual, está pedindo dinheiro. Igreja que só gosta de pedir dinheiro. Eu já estou numa crise, eu já estou passando por dificuldade. Aí vem no culto, aí o profeta vem dizer para mim que quer até o alimento que eu tenho. Ela fala, profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha e uma botija de azeite, nós vamos comer e depois vamos morrer. Ele disse, não, eu vou comer primeiro, e não vai acabar a farinha na panela, e não vai acabar o azeite na botija. Não, você não entendeu. Deus ele não falou assim, olha, dá uma caneca de farinha para ele fazer o bolo, e eu devolvo uma caneca de farinha para você. Deus não disse isso. Deus disse que não iria acabar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que quando nós entregamos na mão do Senhor, é certo que não se acaba, que Ele provê sempre em todas as coisas. A Bíblia diz que ela trouxe o bolo. Quando ela traz o bolo, aí ela olha na panela, tem farinha de novo, o azeite ainda está lá. Ela falou, mas peraí, tem alguma coisa estranha. Ela ia morrer no outro dia, mas ela passou anos sendo sustentado pelo Senhor. O que o senhor quer dizer? Quer dizer que o Senhor não quebra o seu princípio. Quem sustentou o profeta não foi a viúva, foi o Senhor que sustentou a viúva através do profeta. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Eu quero que você levante sua mão. Se você crê nesta palavra, se você crê no Senhor, eu profetizo que o Senhor vai te sustentar em tudo, que o Senhor vai suprir toda a tua necessidade, que nada vai faltar na tua casa, que nada vai faltar na tua empresa, que nada vai faltar na tua família. Pelo contrário, o Senhor vai fazer para sobrar, para abençoar outros. Eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor nunca responde ou corresponde àquilo que fazemos na mesma medida com que fazemos. O Senhor nunca nos devolve algo da mesma medida que entregamos. Irmão, eu não estou falando sobre oferta, eu estou falando sobre vida no altar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando muito mais do que isso. Eu falo sobre vida no altar. O Senhor nunca vai fazer para você da mesma medida com a qual você fez para Ele. Ele sempre fará coisas maiores. Ele nunca faz o limite, Ele faz para sobrar. Meu irmão, aqui a Bíblia vai dizer que esta mulher não comeu só no dia seguinte, mas mais de ano ela foi sustentada por aquela oferta que ela entregou. Deixa eu dizer algo, lá no capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia vai dizer que havia uma mulher viúva, chegou no profeta Eliseu e disse, profeta, o meu marido, teu servo, ele morreu e agora veio os credores levar os meus filhos como escravo para pagamento dessa dívida. O que eu faço? O profeta diz assim, o que tem na tua casa? Ela diz, eu não tenho nada. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, sempre você tem alguma coisa para entregar, sempre você tem alguma coisa para pôr na mão do profeta, sempre você tem alguma coisa para pôr na mão do Senhor, para que haja milagre. Sem nada o Senhor não multiplica, só há multiplicação quando há algo entregue nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa mulher diz assim, eu não tenho nada em casa. O profeta, mas aí não dá, ué. Aí ele disse, lembrei, tem um bocado de azeite. Ele vai dizer assim, tem? Ele diz, tem, então vai lá, pega vaso emprestado, não poucos, e coloque o azeite sobre ele. A Bíblia diz que encheu todos os vasos de azeite. Ela pegou, pagou a dívida e sobrou muito. Aí ele vai dizer assim, o que eu faço com o resto? Ele diz assim, o que sobrou, vende, vive você e os teus filhos e sejam abençoados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor nunca vai fazer só aquilo que você precisa. Ele sempre vai nos surpreender com algo a mais, Ele sempre vai nos dar algo a mais. A Bíblia vai dizer que Jesus está lá ensinando a palavra no meio do povo. Aí chega um discípulo e diz assim, Senhor,
a multidão está com fome, vamos liberar eles para ir embora, para que vá na cidade e compre pão. Ele vai dizer: não, tem alguém que tem pão aí? Aí vai levantar um menino com uns pão e peixe, vai trazer até Jesus um punhadinho de pão e peixe. Aí Jesus vai olhar e falar assim: isso aqui dá. Eles olham e falam: Senhor, você não está entendendo, tem 5.000 homens aqui, fora mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas aproximadamente, como que um pouquinho de pão e peixe vai dar para todo mundo? O senhor está enganado. Ele vai dizer: não, quando você pegar algo na tua mão, Jesus vai começar a ensinar. Primeira coisa que nós fazemos, damos graça. Ele pega, a Bíblia diz, ergue o pão ao céu da graça, partiu e deu um pedaço para cada um, deu um cesto para cada apóstolo, e diz: hoje é dia de vocês aprender a viver milagre, a ver milagre. Por quê, pastor? Ele sai e reúne 50 e 50, aquela grande multidão, e ele vai passando e dando pão para todo mundo e peixe para todo mundo. E quanto mais eles pegam dentro do cesto, mais o cesto se enche. Quanto mais eles pegam, mais o cesto se enche. Quanto mais eles pegam, mais o cesto se enche. E sabe porque a minha Bíblia diz que no final não sobrou 7 cestos, 3 cestos, não, sobrou 12 cestos. Pastor, por que sobrou 12 cestos? Sabe por quê? Porque havia 12 apóstolos. O Senhor estava dizendo assim: é dia de ensinar a fazer milagre, é dia de todos vocês entenderem o que é milagre. Aquilo que vier nas suas mãos vai multiplicar, aquilo que cair nas suas mãos vai viver milagre, não só para hoje, mas para sobrejar, para abençoar outros. Meu irmão, levanta a tua mão, deixa eu liberar essa palavra de prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. O Senhor quer te ensinar hoje a viver milagre. O que cair na sua mão vai abençoar outro e vai sobrar muito para você. O que Deus colocar na tua mão, você vai dar graça. Não importa se é um pedaço de pão, não importa se é um pedaço de peixe, você vai ser o maior vendedor de peixe. Se ele pôr um pedaço na tua mão, se ele pôr um pedacinho de pão na sua mão, você vai ser o maior padeiro da cidade. Mas você vai ganhar dinheiro e ser próspero, ser abençoado. Não importa o que o Senhor põe na tua mão, levante ao céu da graça, divide com o teu irmão, abençoa o teu irmão. Meu irmão, entrega na mão do Senhor, porque haverá prosperidade sobre a tua casa nesses dias, em nome de Jesus. No dia da crise, o Senhor diz assim, uma coisa fora da lógica: vai ser sustentado por uma viúva. Meu irmão, no tempo da crise, da dificuldade, do caos, da impossibilidade, o Senhor está dizendo: por esses dias prosperará. O Senhor diz no meu coração, no meu espírito: por esses dias prosperará, por esses dias viverá milagres. Eu creio demais nessa palavra. Por esses dias verão a mão do Senhor multiplicando na tua casa. A Bíblia diz: o primeiro milagre de Jesus, quando ele chega na festa em Caná da Galileia, a Bíblia diz que eles trazem algumas metretas com água, com talhas dentro, e Jesus, para multiplicar, para transformar água em vinho, ele transforma 700 litros de água em vinho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que que Jesus não transformou uma caneca de água em vinho, ele faz para abençoar a multidão. E a unção que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, é para abençoar multidões, é para abençoar nações, é para honrar muita gente. Eu creio, meu irmão, eu creio que desse lugar sairá pessoas tão abençoadas, tão prósperas, tão cheias de unção, que abençoará nações. Eu creio nessa palavra. E por mais que algumas pessoas olhem e falem assim: é loucura o que ele está dizendo, é fora da realidade, é fora da lógica. Meu irmão, que fique gravado isso, que leve 10, 15, 50 anos, mas deste lugar sairá pessoas que vão impactar nações. Deste lugar sairá pessoas que vão ser levitas, pregadores, empresários, mantenedores, aqueles que enviam missionários. Meu irmão, é uma liberação essa noite profética. Há uma liberação profética sobre esse altar essa noite. Tem gente que por esses dias vai ver os milagres acontecendo, dizendo: pastor, eu não tinha dinheiro, mas aconteceu, alguém me abençoou. Pastor, eu não tinha condição financeira, mas alguém chegou e me entregou isso, me entregou aquilo. Alguém vai chegar e vai dizer assim: pastor, eu estava desempregado e agora eu estou com um emprego abençoado. Outros vão dizer: pastor, eu não sei como, meu patrão me chamou e me deu um aumento de salário. Eu não sei o que vai acontecer nesses dias, mas o Senhor me mostra no meu espírito, Ele fala no meu espírito e eu entendo quando Ele fala. Escute o que eu quero dizer, meu irmão: por esses dias o Senhor trará grandes coisas no nosso meio. O Senhor vai honrar financeiramente pessoas. O Senhor está dizendo no meu espírito que é dia de multiplicar, de abençoar pessoas.
pessoas. Meu irmão, tempo de generosidade sendo derramado do Senhor para as nossas vidas. Pastor, eu saí da minha casa para pegar algo espiritual, não para ouvir de dinheiro, não tem importância, meu irmão, joga fora se você não gostou, mas aquele que gostou, pega, meu irmão, pega, porque é dia de viver sobrenatural, é dia de viver o sobrenatural, e isso faz parte do reino de Deus. Ele é claro em dizer que quem é Deus, ele vai dizer assim: ele é o dono do ouro e da prata. Ele está dizendo assim: ele é dono do dinheiro, ele é dono da riqueza, ele é dono de tudo, e se ele é dono de tudo, ele libera sobre nós tudo, assim como foi ministrado ontem a palavra do Senhor. Meu irmão, só não tem condição de viver aquele que ainda é menino, e se é menino não pode desfrutar, mas eu entendo e sou maduro o suficiente para dizer: Senhor, pode me entregar, que eu provo que eu vou ser fiel, pode derramar sobre as minhas mãos, que eu mostro a fidelidade, em nome de Jesus. Nesses dias o Senhor está trazendo maturidade no coração do povo, para que possa entender que ainda que o cenário não seja propício a isso, ainda que a economia não seja propícia a isso, ainda que nada esteja apontando para isso, o Senhor nosso Deus é um Deus que faz o sobrenatural acontecer, é um Deus que faz gerar no nosso coração, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Nós viveremos o sobrenatural do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Desse lugar sairá pessoas para as nações.